Olá, tenham todos boa noite. Estamos aqui transmitindo para que seja você com a glória do Senhor e com a presença do Senhor em nossas vidas. É o nosso desejo, pois, poder agradar a Deus e buscar ao Senhor. Sejam bem-vindos a este tempo, bem-vindos a este espaço, um espaço maravilhoso, um espaço onde, estudando a palavra de Deus, podemos compreender os propósitos que o Senhor tem. E estamos em tempos finais. Claro que sim, estamos nos tempos finais. E esses tempos finais têm umas características muito importantes, nas quais nós devemos enxergar, entender, compreender qual é a realidade que temos. E já temos falado nas primeiras passagens, nas lives anteriores, respeito das guerras, dos rumores de guerras, dos falsos cristos, das fomes, dos terremotos e tudo o que tem acontecido historicamente aqui em nossa terra e para cada um de nós. Muito bem, Jesus em Mateus 24, ele falou claramente, muito claro, a respeito do que estava por acontecer. E quando nós vemos o que está por acontecer, pois obviamente temos que abrir os olhos. É muito claro. Com a parábola da figueira, é para entender os tempos e como hoje nós podemos compreender que Deus tem preparado para nós coisas muito grandes. Assim que se prepare, porque esta noite vamos falar dos tempos finais e vamos falar da grande tribulação. Assim que em breve vamos estar aqui juntos. Muito bem, sejam bem-vindos novamente a todos e cada um de vocês que participam desta live cada semana e que escutam pois as transmissões depois de ser posta no YouTube. E também as pessoas que por Facebook me acompanham, sejam bem-vindas. Um grande abraço para todos. Vejo que há amigos de anos que têm se conectado. Sejam bem-vindos também, como também as pessoas que têm passado pela minha vida, têm se conectado. Eu agradeço a Deus pelas suas vidas e a marca que Deus tem deixado em nossos corações. Aos discípulos de Curitiba, do Brasil, bem-vindos também, e todos os que participam destas lives. Hoje vamos falar da grande tribulação. Como assim a grande tribulação? O que quer dizer a grande tribulação? Quando Jesus falou em Mateus 24 a respeito de tudo o que ia acontecer, de todas as coisas que estavam prévias a acontecer, ele falou das características do que íamos ter nos tempos antes da vinda do Senhor. E temos que fazer uma grande diferença entre o que é a vinda do Senhor e o que é o arrebatamento. Há muitas linhas teológicas que não consideram o arrebatamento antes da grande tribulação. Há outras linhas teológicas que consideram que o arrebatamento vai se dar na metade da tribulação. Há outras linhas teológicas onde simplesmente a tribulação vamos participar todos os cristãos e simplesmente o Senhor vai vir com sua igreja ao final a guerra de Gog e Magog. Mas eu quero dizer, quando vai ter sua esposa Cristo e quando ela vai pegar essa igreja para poder vir em glória exatamente ao final da grande tribulação. São perguntas que nos fazemos, mas eu quero ler a palavra de Deus para marcar um pouco a história do que é Mateus 24 e poder entender um pouco qual foi o contexto. Lembremos uma coisa, Mateus 24 foi falado por Jesus, ensinado por Jesus, e esta profecia foi dada, mas não em ordem cronológica, porque veja, por exemplo, nós vemos os primeiros versículos, dos versículos 3 ao versículo 14, onde se dão sinais do fim dos tempos, sinais que hoje temos. Claro que sim, como já falamos e já expliquei para você nas primeiras lives, onde falamos dos terremotos, onde falamos das fomes, onde falamos das guerras, onde falamos dos falsos cristos que iam se levantar e enumeramos grande quantidade de homens que se nomearam Cristos na história da humanidade. Mas vemos também hoje aqui que a segunda parte do capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando da grande tribulação. Quando nós estudamos a respeito da grande tribulação, vemos aqui alguns aspectos bem interessantes. Lembrem que Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra.
E quando nós estudamos aqui a grande tribulação, quando nós estudamos perfeitamente todo o que é essa profecia dada por Jesus, nós entendemos também que ali se estava dando a profecia para Jerusalém e o templo, especificamente quando ia ser destruído. Dali se desprende, digamos, se pode falar claramente do ano 70, quando Tito chega e invade o templo e rouba todos, ou leva todos os elementos do templo, e ali então se dá essa situação que se fala dos versículos 15 ao versículo 28. Mas também devemos considerar que essas palavras, entendendo o que fala o contexto que vamos explicar hoje, que tudo isso que aconteceu também está sendo falado para os tempos finais, para estes tempos. E o que acontece aqui, nós podemos ver como um raio-x. Se você abre os jornais, se você escuta as notícias, você se dá conta que tudo que está falado aqui, isso está acontecendo. Mas vamos ver. A última parte do Mateus 24 fala, ou a terceira parte fala, a respeito de Cristo, que ele vai vir outra vez. E de novo, ele vai vir de novo, vai voltar. Mas temos que fazer uma diferença entre o que é o arrebatamento e voltar de novo. Por quê? Porque arrebatamento é diferente. Voltar de novo, a segunda volta de Jesus é outra coisa, é diferente também. E nós devemos entender que quando falamos do arrebatamento, falamos do que 1 Tessalonicenses nos ensina, o arpazo. Seremos tirados, levados até a presença do Senhor nas nuvens. Isso não é a segunda vinda. A segunda vinda acontece quando Jesus põe seus pés sobre a terra, no Monte das Oliveiras, e ele vem com a sua igreja. E ali é a segunda vinda. Então, o arrebatamento não é a segunda vinda. O que acontece antes do arrebatamento não é o que acontece antes da segunda vinda, que relata o livro de Apocalipse. Então, é muito claro, o arrebatamento não é segunda vinda. Isso que fique bem claro. Mas, o que acontece com a grande tribulação? A grande tribulação são 7 anos. 7 anos que Deus determinou antes de vir Ele, antes de que Ele se apresente. A grande tribulação deve acontecer. Agora, no livro de Daniel, se fala da grande tribulação. Já estudaremos o livro de Daniel e faremos o nexo, a união com Mateus 24. Mas no livro de Daniel se fala exatamente de 70 semanas são determinadas para o povo de Israel. E nós compreendemos que de todas as datas que foram dadas no livro de Daniel, tem passado 69 semanas. E falta uma semana. Agora, é muito importante compreender a promessa, ou melhor, a profecia da figueira, o que Jesus falou da figueira. Da figueira, devemos aprender ali no versículo 32 de Mateus 24. Eu quero ler para enmarcar um pouco o que vou falar hoje da grande tribulação. No versículo 32, nos diz a palavra de Deus: agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vierem todas estas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, e as minhas palavras jamais desaparecerão. Que tem que ver a figueira e este ensinamento da figueira com a profecia e este ensinamento com o que é a grande tribulação? Se tem determinadas 70 semanas, ou seja, 490 anos. Desses 490 anos, de acordo aos dados que se geram em Daniel, que foram ensinados em Daniel, já passaram 69 semanas. Falta uma semana. E por que você disse que essa semana falta? Porque alguns podemos dizer que o relógio profético de Deus parou. Vejamos uma coisa. A nação de Israel no ano 70, ou Israel no ano 70, ela perdeu seu sacrifício, ou seja, não foi possível voltar a sacrificar a Deus ou render sacrifício a Deus, porque o templo foi invadido.
O templo foi tomado, como vamos falar aqui nestas passagens, de acordo à profecia de Cristo. Ano 70, ali parou. Ali já o povo de Israel não oferece sacrifício. E somente até o início da tribulação, dos 7 anos finais, é onde se começa novamente a sacrificar. E ali por isso é que começa novamente a contar a última semana que falta, os tempos dos sacrifícios. Vemos então ali que em Mateus 24, quando fala da figueira, está falando do povo de Israel. O povo de Israel é muito claro. Devemos aprender a parábola. Quando os ramos, quando diz aqui no versículo 32, quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. A palavra de Deus fala da nação de Israel. Deixou de ser nação lá, no ano 70. No ano de 1948, ela retorna, ela volta a ser nação. Mas ainda os sacrifícios não têm se implementado novamente. O povo de Israel está listo. Em Jerusalém já tem tudo planejado e tudo feito. As vestimentas dos sacerdotes, todos os elementos, a menorá, tudo está listo para que num momento, em pouco tempo, se levante o templo e ali se iniciem novamente os sacrifícios. Isso é muito importante dentro do processo, dentro de todas as coisas que estão preparadas para o povo de Israel. Esse processo tem que se dar e tem que novamente começar a oferecer sacrifício no templo. Por quê? Ali dá o início à grande tribulação. Vamos ler o que diz a palavra de Deus para que então conheçamos o que acontece antes da grande tribulação e o que vai acontecer dentro da grande tribulação. Vamos ver então desde o versículo 15 até o versículo 28. 15 ou 28 diz: chegará o dia em que vocês verão aquilo do que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar as coisas. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que fuja de vocês, não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Muito bem, aqui temos então a clareza do que diz Mateus 24. O primeiro que temos que considerar de Mateus 24, desde o versículo 15 que comecei a ler, é que chegará o dia que falou o profeta Daniel. Que foi o que falou o profeta Daniel? O profeta Daniel simplesmente ele fala da abominação da desolação. Isto, a verdade, foi cumprido lá no livro dos Macabeus. Quero dizer que o livro dos Macabeus não é um livro no cânone do Antigo Testamento que nós tenhamos na Bíblia. O livro dos Macabeus é um livro apócrifo por alguns erros que se acharam dentro desse livro e não foi envolvido dentro do cânone do Antigo Testamento. Mas você pode ter referência dele porque é um livro histórico, é um livro que fala da história de Israel. Para algum de vocês, talvez conhecem a festa da Hanukkah, ou Hanukkah, como alguns dizem,
que é isso? É uma festa na qual os judeus lembram que faltou óleo para as lâmpadas e Deus fez um milagre onde permitiu que esse azeite fosse multiplicado durante 8 dias para poder alumiar ou iluminar o templo. Muito bem, mas no tempo dos Macabeus se conta uma história de um homem chamado Antíoco Epifanes. Quem foi o Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes foi um homem que ele então fez algo muito ruim no povo de Israel, chamado a abominação da desolação. O que acontece com isso? Ele sacrificou porcos no templo, e você sabe o que acontece se um judeu, obviamente que o porco é um animal imundo, não se come o porco, e foi sacrificado no templo, isso foi uma abominação total no templo, no tempo dos Macabeus. Dessa abominação foi profetizada por Daniel, mas Jesus fala aqui novamente, onde ele disse: o dia em que vocês verão aqui de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Foi exatamente o mesmo que aconteceu no ano 70, quando no ano 70 Tito então envia suas hostes, exércitos, invadir o templo e ali se fizeram algumas, abominações também. Mas Jesus fala: quem estiver na Judeia, fuja para os montes. E todos estes versículos se aplicam para o tempo mesmo de Jerusalém no ano 70, quando Jesus fala que quienes estivessem ali no campo não voltem nem para pegar o manto, porque a perseguição dos judeus foi muito crua, mataram muitos judeus, muitos foram mortos à espada, muitos foram queimados, muitos foram degolados, muitos foram assassinados, e então Jesus fala: não vão nem olhem para lá, saem fugindo aos montes. Agora, orem para que fuja de vocês, não seja no inverno nem no sábado, pois haverá uma angústia na qual, em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Vejamos então que essa passagem fala para esse tempo do ano 70. Mas quando falamos respeito da grande tribulação, também vai acontecer algo semelhante da abominação da desolação, ou o tempo da angústia de Jacó, é o tempo da tribulação. Quando falamos da tribulação, estamos falando de vários aspectos muito importantes que devemos conhecer à luz da profecia dos outros livros, como é o livro de Daniel, ou como é o livro de Ezequiel, ou como é o livro de Apocalipse, e que todos, cada um deles, tem uma fala, tem uma escrita e tem uma profecia, e todos se juntam na união de compreender que o que está acontecendo, que é o que está sucedendo. A palavra de Deus fala claramente que 10 nações se unirão antes de aparecer o anticristo. E quando falo do anticristo, estou falando do homem de pecado que fala a Bíblia, do homem que tem que se manifestar e tem que confirmar o pacto que está estabelecido. Para poder ele confirmar um pacto, já deve estar previamente feito o pacto de Israel e paz com as nações que tem a seu redor. De maneira particular, hoje que é 23 de setembro, já se tem assinada a paz com os Emiratos Árabes, com Iêmen, tem se assinado. Se espera que se assine com outras nações também, e que outros povos árabes se unam para poder, então, assinar, esse tratado de paz. Supostamente serão 10 nações, e quando vai se quebrar esse tratado de paz, então aparece o homem, este anticristo, que vai fazer o quê? Vai confirmar o pacto, vai dizer: não, vamos adiante, confirmemos o pacto. E ali inicia um processo de 7 anos, onde ele aparece, onde ele traz solução às nações, onde ele traz paz para as nações. É muito clara a palavra de Deus quando diz que quando se escute de paz e segurança, abram os olhos, porque o tempo está cerca.
Olha, o que nós vemos nos jornais é paz e segurança. Paz e segurança. Em todos os lugares, cada político, cada pessoa importante, quando fala da paz e segurança. E é assim como nós estamos escutando isso e estamos vendo isso. Paz e segurança é a palavra mais importante hoje. E quando nós falamos da profecia e quando estamos falando da grande tribulação, ali é onde começam os 7 anos. Então, este anticristo que confirma o pacto, este anticristo se levanta e ele traz solução aos problemas mundiais, porque o mundo inteiro tem postos os olhos sobre ele, porque ele traz uma solução muito legal e uma aparente paz aos povos. E ali então, durante os primeiros 3 anos e meio, há uma aparente paz. Para poder restabelecer o sacrifício, deve estar construído o templo. E então, ali, nesse momento, se reconstrui o templo e ele, aos 3 anos e meio especificamente, ele impede que se sacrifique a Deus, e o falso profeta disse que adorem ele. Por isso é que é necessário compreender que o templo deve se construir novamente, porque se ele impede novamente o sacrifício, é porque o sacrifício já tem iniciado tempo antes. Então, são fatos que devem acontecer. Ainda não tem acontecido isso. Ainda o templo em Israel não está construído, ainda se está buscando construir, sim, mas se deve ter paz numa negociação com o povo palestino, e ali poder na esplanada do templo, nas mesquitas, ver como se construi o lugar de adoração judeu para poder adorar a Deus. Como falei, já todo está listo, todo está preparado, todo já está, a prática dos sacerdotes, o sacrifício dos sacerdotes, está todo feito, o Urim e Turim, como a Bíblia antigamente dizia, já tem todo absolutamente preparado, as lâmpadas, a menorá, a mesa do pão da proposição, e tudo está listo. A arca do testemunho também está lista. Mas então, pensemos por um momento em que momento histórico nos encontramos hoje. É um momento maravilhoso na história da humanidade, e nós, como cristãos, tivemos que viver isto. Tivemos que viver uma pandemia onde leva uma crise mundial, onde muitas coisas se estão falando de um reset econômico. Claro, isso tem que acontecer no tempo, mas há muitas coisas que estão levando a um controle mundial, porque o anticristo deve controlar todas as pessoas. E o livro do Apocalipse fala de uma marca, a marca da besta. Mas tenhamos em conta uma coisa: o controle que se está dando hoje é um controle minucioso, pormenorizado de cada pessoa. Hoje as câmaras de segurança veem seu rosto e a identificação facial já identifica quem é você, onde está você, qual é seu endereço, quais são suas entradas, se tem um historial policial. Então tudo aparece na história que você tem. E você pode ser localizado em qualquer lugar do mundo. Agora, você tem que desenvolver alguns aspectos para poder entender um pouco mais a profecia. Mas é interessante compreender que quando este personagem apareça, então começa os 3 anos de aparente paz. Perdão, 3 anos de aparente paz. Nesses 3 anos de aparente paz, muitos dos que estão na terra começam a pregar a palavra de Deus. Agora, o que acontece antes de aparecer o homem de maldade ou o anticristo? De acordo ao que diz o livro de 1 de Tessalonicenses, nós seremos levados até as nuvens para nos encontrar com o Senhor. É o que diz o livro de 1 de Tessalonicenses. Para isto, é necessário compreender que nós devemos estar preparados. O Senhor já vai voltar, está por voltar. Não sabemos em que momento, mas Ele está por voltar. Ou voltar em que sentido? Ele está por nos arrebatar. Por que se diz que é um evento secreto? Por quê? Porque os que não são cristãos, eles não vão participar deste evento. Agora, eu quero chamar sua atenção, porque você
se diz ser cristão. Você diz, eu sou cristão. Mas de fato não é, porque você não segue as instruções do Senhor. Você escolhe o que fazer. Você escolhe o que fazer. Seu estilo de vida não manifesta ser cristão. Então, muito cuidado. Deve se arrepender e voltar seus olhos ao Senhor e seguir a Deus como Ele disse que devo seguir. Com arrependimento, com um coração sincero, com um coração entregue, conhecendo Jesus, dependendo do Espírito Santo. Porque nós devemos entender algo. O cristão não é quem é batizado quando é criança. Não, me perdoem. O cristão não é quem repete uma oração porque simplesmente me convidaram a repetir uma oração. Não. Agora, o cristão não é também o filho que nasceu numa família cristã e simplesmente participa da igreja porque meus pais estão ali. Cristão não é pela cultura, não. Me desculpe. Cristão é quem reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoalmente. Agora a pergunta é, você reconhece Ele? Você conhece Ele? Você segue Ele? Você obedece Ele? Você estuda a palavra de Deus para saber qual é sua vontade? Se não, me perdoe, chegará um momento no qual o Espírito Santo vai pegar a todos os cristãos que o que impede a maldade hoje é a presença do Espírito Santo. Quando Ele tome todos os seus filhos e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, claramente falado ali na palavra de Deus, seremos levados até a presença do Senhor, ao encontro dele nas nuvens. Esse não é a segunda vinda. Estaremos com Ele no céu com Jesus Cristo durante esses 7 anos. Entanto, a grande tribulação aqui na terra se dá. E aqui, então, isto que vai acontecer, como a profecia do profeta Daniel, e Jesus fala exatamente, diz: haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Nunca mais haverá angústia tão grande. Se a tomada de Tito do templo foi angustioso, gerou muita dor, gerou muita crise, historicamente, há angústias ainda piores, como o Holocausto. É uma angústia muito forte para o povo judeu. Estamos falando que a profecia foi escrita e há um tempo para o povo judeu. Nós somos a igreja. Por que se diz que para o povo judeu? Porque a igreja é nomeada na palavra de Deus desde a chegada do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo que chegou a cada um dos apóstolos, e ali começa o tempo da igreja. E o tempo da igreja termina no arrebatamento. Depois do arrebatamento, não aparece o termo igreja, senão aparece o povo judeu e as 12 tribos. 12 tribos que vão pregar o evangelho, e que 12.000 homens de cada tribo pregarão o evangelho com tanta agressividade, tanta força, tanta paixão. Seriam 144.000 judeus nesse tempo da tribulação, onde se terão grandes situações que posteriormente vamos falar, porque ali o livro de Apocalipse fala claramente dos tempos da tribulação. Mas estou fazendo um panorama simplesmente de tudo o que está por acontecer nesse tempo da tribulação. E eu quero dizer, são 12.000 judeus, ou seja, você pode participar a qualquer religião que fale 244.000. Isso está muito bem. Eu estou falando dos 144.000 judeus. Mas eu quero dizer, eu não sou judeu, eu não sou de uma das tribos de Judá que foram dispersas lá no ano 70. Eles tiveram que sair fugindo. Por quê? Porque iam matar eles. Se dispersaram os povos. E ali, o povo de Israel. Esses judeus vão ser 12.000 de cada tribo. Lembrem que eram 12 tribos. 12.000 de cada tribo. Mas vão ser homens, ou seja, as mulheres que desejem ser parte dos 244.000, eu tenho uma má notícia para elas. Elas não vão ser 244.000. Devem ser homens. Primeiro, judeus. Segundo, homens. Terceiro,
homens que não tenham tocado mulher, ou seja, homens que não estejam nem casados e homens puros, ou seja, homens que não tenham nenhum contato com mulher alguma, falo ao nível sexual. Então, não são casados. Então, os homens das igrejas que dizem, eu quero ser dos 144 mil, que estão casados, que não são judeus, me perdoem, não são eles. Isso quer dizer que Deus é muito claro. E ali vemos então que esses 144 mil vão pregar o evangelho e vão chamar ao arrependimento e muitos voltarão seus olhos ao Senhor. Os judeus, muitos judeus voltarão seus olhos ao Senhor e as nações voltarão seus olhos ao Senhor. A grande tribulação, como disse aqui, portanto, se alguém lhes dizer, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Olhe que, vejam que eu os avisei disso de antemão. Muitos, se hoje vemos falsos cristos, homens que dizem ser cristos, e que fazem milagres e fazem coisas sobrenaturais, mas não no poder do Espírito Santo. No tempo da tribulação vai ser pior, porque muitos vão ser enganados. Muitos vão pôr seus olhos nesses homens que dizem ser o Cristo e serão enganados. Por quê? Porque hoje o que se está estimulando as pessoas nas igrejas é viver para ver milagres, é ir à igreja somente para receber os benefícios que Deus dá, os benefícios, as bênçãos, a prosperidade, a multiplicação. Com tristeza vemos até pastores que dizem que eles têm que ser ricos e têm que estar em uma boa posição financeira para poder ser escutados pelos discípulos. Eu estava assistindo um vídeo que é vergonhoso. E sabe por quê? Porque se é por isso, Pedro não teria morrido com a cabeça para baixo. Os discípulos não tivessem morto acerrados, desmembrados, talvez jogados sobre uma panela com azeite, como muitos morreram. Tantos cristãos que morreram sem recursos, porque é que a pregação que dá a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, não fala das riquezas materiais, ele fala das riquezas espirituais. E podem aduzir, podem dizer que todos os homens do Antigo Testamento eram homens ricos. Sim, pode ser. Abraão era rico, sim. Vemos Jacó, vemos também Moisés como filho da filha de Faraó, que se ergueu como libertador de Israel, e podemos ver também a Davi, podemos ver Salomão, mas não é o conceito que o Novo Testamento nos ensina para alcançar realmente as riquezas divinas. Jesus foi muito claro e falou para o jovem rico, você vai venda tudo o que tenha, vai venda tudo o que tenha para poder, então, vendendo tudo o que tem, alcançar as riquezas do Senhor. Ali temos então um grande desafio. E esse grande desafio que nós temos está ali, na palavra de Deus. Quando falamos então, se alguém dizer está no deserto, não deem ao trabalho de sair para procurá-lo. Não vão em busca disso. Não tem sentido, não vale a pena. Por quê? Porque não é o Cristo. Reconheça o Cristo. Reconheça que Cristo falou, quem me conhece, conhece ao Pai. Cristo simplesmente fala de todas, em todo o contexto da palavra de Deus, e na grande tribulação terão muitos enganados simplesmente porque seus olhos estão postos no mundo e não postos no Senhor. Agora, aos 3 anos e meio, e eu quero ser muito pontual porque depois desenvolveremos esta ideia, aos 3 anos e meio, o anticristo se sentará sobre o trono no templo e proibirá o sacrifício. E ali então buscará que todos os seres adorem ele. E ali então entramos no livro de Apocalipse, quando aparecem todos os cavalos, quando aparecem todas as taças da ira de Deus, e depois ao final, quando todos os povos se unem em contra de Israel, então o Senhor virá, salvará Israel, e então ali se dará a guerra de Gog e Magog. Ali termina a grande tribulação.
São muitos conceitos que eu tenho falado nesta noite, que se entramos em cada um deles, temos uma live para falar, cada um deles. E em um panorama muito amplo do que Deus realmente quer nos ensinar. Só deixo isto para vocês. Estamos à beira do início da grande tribulação. Tudo o que está acontecendo hoje está se mostrando para poder ver precisamente que já está por se construir o templo, já está por aparecer o anticristo. Muitos rabinos no Israel dizem: o Messias já está entre nós. Mas eu quero dizer uma coisa: não seja enganado, porque um judeu fale que o Messias já está entre nós, não é o Cristo. Esse é o anticristo. E vou explicar numa live posteriormente porque o Messias para os judeus que está por vir não será o Cristo que nós conhecemos, que vai voltar. Seria o anticristo, precisamente, porque ele fará grandes coisas em Israel. Mas tudo bem, quero deixar ali para que você simplesmente estude, você simplesmente vai à palavra de Deus, você se ajoelhe, ore ao Senhor e fale: Senhor, eu quero viver a grandeza de estar contigo. Eu quero, Senhor, ser arrebatado, é a minha esperança. Eu quero, Senhor, ir à tua presença. E mesmo, gente, como falei, há tendências, há conceitos onde há pessoas que dizem: não, arrebatamento não há. O arrebatamento vai ser na metade, antes de que se inicie a adoração ao anticristo. E o arrebatamento pode ser na metade, e leem desde a Bíblia isso. Mesmo assim, há uma coisa: a palavra de Deus nos diz: quem permanecer até o fim, esse vencerá. Deus nos chama a permanecer. Permaneça no Senhor, busque ao Senhor, dependa do Senhor. Como eu falo, eu acredito que o Senhor virá, o Espírito Santo nos levará até a presença de Cristo. E nós, como igreja, estaremos casados com Ele, a igreja casada, Cristo com sua esposa, e nós poderemos então com sua noiva, limpa. Então vivamos vida santa diante do Senhor, limpos diante do Senhor, perdoemos, abramos o coração, não deixemos que as situações aconteçam de tal jeito que seja impedido ver a glória do Senhor, mas cresçamos na fé e busquemos a Deus, porque esse dia não saberemos quando é. Não temos o conhecimento quando o Espírito Santo vai nos levar até a presença do Cordeiro. Pode ser neste momento, tomara fosse neste momento, mas há coisas que ainda estão por acontecer e estamos esperando. Simplesmente a profecia está escrita e simplesmente os olhos estão abertos. Por quê? Porque tudo está sendo preparado. Tudo está sendo preparado para esse arrebatamento. Assim que não duvide, não hesite, nem por um momento, olhar para o Senhor, depender do Senhor, crescer com o Senhor, viver para Ele. É necessário poder entender estes conceitos, é necessário estudar a palavra de Deus, porque a outra parte da palavra de Deus é do versículo 29 até o versículo 31, onde Cristo volta outra vez. A próxima semana vamos falar disso. Cristo volta de novo. E então, à luz de Mateus 24, explicar. Já expliquei um pouco a grande tribulação, agora vamos explicar Cristo vem de novo. E ali vamos estudar à luz dessa passagem o que vai acontecer, como vai acontecer. Então não vai perder a próxima live, a próxima semana, para que juntos estemos buscando, dependendo do Senhor e conhecendo ao Senhor. Que bom que você tenha participado conosco nesta noite. Eu quero simplesmente falar para você, se você ainda não tem tomado a determinação de buscar a Deus, de reconhecer Ele como Senhor e Salvador, é o momento. É o momento, pode ser a última oportunidade que você tenha. Não sabemos, pode que o Senhor nos pegue esta noite, o Espírito Santo nos pegue esta noite, não sabemos. Pode ser amanhã, depois de amanhã, num mês, 2 meses, não sabemos. Mas devemos estar preparados. Por isso Jesus fala das virgens nécias e as virgens sábias que tinham o óleo para as lâmpadas. Carregue sua lâmpada com o Espírito Santo.
Deixe que seja Ele quem guie seu destino. Entregue sua vida humildemente diante dele. Fale, Senhor, eu necessito de Ti. Eu necessito da Tua salvação, da Tua obra redentora. E comece a buscar ao Senhor em oração, lendo a palavra de Deus, dependendo dele. Há coisas que estão acontecendo hoje. Hoje a maldade tem se intensificado de uma maneira impressionante. Hoje se estão abrindo o conhecimento de todas as coisas que o homem faz, afastado de Deus, afastado da sua misericórdia e buscando seu próprio bem. Crianças morrendo, sendo sacrificadas, mulheres em venda, homens e mulheres escravos trabalhando em tempos de escravidão, realmente sem permitir eles sair e somente trabalhar para poder lucrar com o produto desse trabalho. E muitas situações ao nível do mundo, de fome, de pestes, de terremotos, de inundações. É impressionante o que hoje está acontecendo. Somente veja as notícias e veja como o Senhor está por vir. Isso foi profetizado por Jesus Cristo. Assim que eu convido você a que abra os olhos, a que você fale para o Senhor realmente como é que Ele está guiando e levando nossas vidas, viver a plenitude e viver o amor de Deus para nós e essa presença do Senhor. Então, um grande abraço para todos. Eu convido que você se inscreva no canal para quando comece as lives, você receba a notificação e coloque ali na campainha. Um grande abraço para todos aqui desde Brasil. Uma saudação para todos, um abraço, saudades. A igreja está aberta de acordo às determinações, obviamente, da prefeitura. Bom, reunamos-nos, buscamos ao Senhor, dependamos de Deus, conheçamos ao Deus da nossa salvação e amemos ao Senhor como Ele quer que amemos Ele. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo, eu quero te agradecer nesta noite pela linda oportunidade de você nos dar com esta oração, que você nos dá com esta oração, de poder entregar as nossas vidas, de poder, Senhor, saber que Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Salvador, e hoje podemos, Senhor, desfrutar da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque mesmo que a grande tribulação esteja à porta, tão próxima, sabemos que se somos fiéis até o fim, vamos vencer, como o Senhor fala. Desejamos, Senhor, depender cada dia de Ti. Desejamos, Senhor, que na leitura da palavra e do que acreditamos, Senhor, vejamos Tua glória. Mesmo assim, Senhor, cada uma das profecias faladas, Senhor, e cada vez que passa o tempo, Senhor, se tira o véu dos nossos olhos para compreender que realmente era o que você desejava dizer. Nada está escrito ou nada é última palavra a respeito da interpretação, mas sim temos fé, acreditamos, mas Tua palavra está escrita e desejamos viver nela. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que me escutam. Senhor, que quem não Te conheça, eu convido você hoje, a quem que não conhece ao Senhor, que escuta esta mensagem, falar para Jesus Cristo: eu entrego meu coração, minha alma. Eu quero, Senhor, viver nos Teus princípios, me ensine. Eu quero começar um processo, Senhor, para ser Teu filho, começar o processo e aceitar a obra de Jesus, Senhor. A salvação que você entregou pela obra de Cristo, a obra na cruz do Calvário. Eu me acolho a tudo que você fez. Eu começarei a buscar Tua presença. Eu começarei a orar, ler Tua palavra e conhecer, Senhor, Teu rosto. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que você me dá hoje. Senhor, agora, abençoa cada um de nós e nos leve cada dia a crescer na Tua palavra, crescer para a Tua glória e abençoa todos os que estão ao meu redor. Em nome de Cristo Jesus e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Família, um grande abraço para todos. Escreva ali no chat, escreva ali o que
o que você acha, o que você compreendeu. Envie uma mensagem para mim, ali na descrição do vídeo está a minha conta de Telegram, minha conta de WhatsApp, para que você escreva, envie a informação e eu envio o devocional diário, como também todas as lives e toda a informação da igreja. Um grande abraço para todos, que Deus abençoe rica, rica e abundantemente. Até mais.